A noite caía sobre a cidade de Santos Redondo como um manto pesado, trazendo consigo o cheiro de chuva e diesel que sempre permeava as docas. Vitório Castellani observava pela janela do seu escritório no 10º andar, os dedos tamborilando suavemente sobre o copo de uísque escocês que segurava com a mão direita. Ele era um homem de aparência impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, terno italiano cortado sob medida, sapatos lustrosos que refletiam a luz âmbar das luminárias de bronze. Aos 53 anos, Vitório comandava a família Castellani há 2 décadas, construindo um império que se estendia desde os portos até os cassinos clandestinos, das casas de câmbio aos negócios de importação que lavavam dinheiro com a eficiência de uma máquina bem lubrificada. Mas naquela noite, algo perturbava a paz calculada que Vitório tanto prezava. Seu telefone havia tocado 3 vezes nas últimas 2 horas, sempre com a mesma mensagem críptica de Roberto, seu braço direito. "Preciso falar com você pessoalmente. É sobre a garota." A garota. Essas 2 palavras faziam o sangue de Vitório gelar nas veias, porque havia apenas uma pessoa que Roberto chamaria assim, com aquele tom de urgência velada: Isabela. Sua filha tinha 22 anos e era a razão pela qual Vitório acordava todas as manhãs com o peso da responsabilidade sobre os ombros. Depois que sua esposa, Carmela, morrera de câncer 5 anos atrás, Isabela se tornara não apenas sua herdeira, mas sua única conexão com algo puro em um mundo manchado de sangue e traição. Ele a mantinha afastada dos negócios da família, matriculara-a na melhor universidade particular de São Paulo, dera-lhe guardas discretos que ela nem sabia que existiam. Isabela estudava Direito Internacional, sonhava em trabalhar nas Nações Unidas, em salvar o mundo com tratados e diplomacia. Vitório sorria ironicamente sempre que ela falava sobre justiça e igualdade durante os jantares de domingo, mas no fundo orgulhava-se dela por ser tudo aquilo que ele nunca poderia ser. A porta do escritório se abriu sem que ninguém batesse, e Roberto entrou apressadamente. Ele era um homem robusto, com ombros de lutador e um rosto marcado por uma cicatriz que ia da sobrancelha direita até a maçã do rosto, lembrança de uma guerra territorial nos anos 90. Seus olhos, normalmente calmos, agora brilhavam com algo que Vitório reconheceu imediatamente: fúria contida e medo. "Chefe, precisamos ir agora", disse Roberto, sua voz rouca carregando uma urgência que fez Vitório se levantar imediatamente da poltrona de couro. "Onde está Isabela?" A pergunta saiu como um sibilo, e Vitório sentiu suas mãos tremerem imperceptivelmente. Ele as fechou em punhos para esconder a fraqueza. "No Hospital Santa Cruz, setor de emergência." Roberto engoliu em seco. "Ela chegou lá há 1 hora, sozinha, machucada." O mundo pareceu desacelerar ao redor de Vitório. Ele podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos, um tambor ancestral chamando-o para a guerra. Sem dizer uma única palavra, pegou o casaco e marchou em direção à porta. Roberto o seguiu, e logo estavam descendo pelo elevador privativo que os levaria diretamente à garagem subterrânea, onde 3 carros blindados já esperavam com os motores ligados. Durante o trajeto até o hospital, Vitório não disse uma única palavra. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, calculando possibilidades, fazendo conexões, preparando-se para o que viria a seguir. Havia regras no mundo do crime organizado, linhas que não se cruzavam mesmo entre os piores inimigos. Família era sagrada. Mulheres e crianças eram intocáveis. Quem quer que tivesse violado esse código assinara sua própria sentença de morte. Quando chegaram ao Hospital Santa Cruz, Vitório não esperou que o motorista abrisse a porta. Ele próprio saiu do veículo e marchou pelo estacionamento, seus passos ecoando no concreto úmido. Roberto teve que correr para acompanhá-lo. O hospital era uma construção moderna de vidro e aço,
um dos melhores da região, frequentemente utilizado pela família Castellani para tratar ferimentos que não podiam ser explicados à polícia. Os seguranças da entrada reconheceram Vittorio imediatamente e se afastaram, evitando fazer contato visual. No balcão da recepção, uma enfermeira de meia-idade levantou os olhos e epaleceu ao ver quem entrava. Senhor Castellani, ela está no terceiro andar, sala 304. Doutora Mendes está cuidando dela. Vittorio não agradeceu, apenas seguiu em direção aos elevadores. Cada segundo que passava era uma tortura. Quando finalmente chegou à sala 304, empurrou a porta com mais força do que pretendia. O quarto era privativo, com paredes cor de creme e equipamentos médicos que emitiam bips suaves. E na cama, conectada a um soro intravenoso, estava sua filha. Isabela virou o rosto quando ouviu a porta se abrir. O lado esquerdo do rosto estava inchado, roxo e amarelado, o olho quase fechado pelo edema. Havia um corte acima da sobrancelha já suturado, e seus lábios estavam rachados e sangrando. Mas foi o olhar dela que mais destruiu Vittorio. Aquele olhar vazio, distante, de alguém que tinha visto um pedaço da própria alma ser arrancado. Papai. A voz dela saiu fraca, embargada. Vittorio atravessou o quarto em 3 passos largos e ajoelhou-se ao lado da cama, tomando sua mão entre as suas com uma delicadeza que contrastava violentamente com o furacão de emoções que rugia dentro dele. Minha bambina, sussurrou, usando o apelido italiano que não pronunciava desde que ela era pequena. Quem fez isso com você? Isabela fechou o olho bom, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas machucadas. Ela tremeu e Vittorio sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele construiu um império de medo e poder, tinha ordenado execuções, tinha destruído vidas, tudo para garantir que sua família estivesse segura. E agora, olhando para o rosto destruído de sua filha, percebeu que falhara na única coisa que realmente importava. Isabela, ele disse, sua voz adquirindo aquele tom de autoridade que fazia homens crescidos tremerem. Preciso que você me diga, quem fez isso? Ela abriu os lábios, hesitou, então sussurrou um nome. Marco. Marco Santini. O mundo pareceu congelar. Roberto, que estava parado perto da porta, deixou escapar uma exclamação abafada. Marco Santini. O filho mais velho de Domenico Santini, chefe de uma das famílias rivais que operavam na região norte da cidade. Havia uma trégua não oficial entre os Castellani e os Santini há anos, cada um respeitando o território do outro, fazendo negócios ocasionais que beneficiavam ambos os lados. Como vocês se conheceram? Vittorio perguntou, forçando sua voz a permanecer calma, mesmo quando cada fibra de seu ber gritava por vingança. Na universidade. Ele parecia diferente, gentil, inteligente, não falava sobre a família dele, e eu não falava sobre a minha. Isabela engoliu em seco, e Vittorio pegou um copo de água da mesinha lateral e ajudou-a a beber. Estávamos saindo há 3 meses. Eu pensei que ele me amava. O que aconteceu? Vittorio já conhecia a resposta, podia sentir o cheiro de traição no ar, mas precisava ouvir. Ele descobriu quem eu era. Quem você é? Isabela soluçou. Disse que eu tinha enganado ele, que era uma Castellani, que sua família era inimiga da dele. Eu tentei explicar que não tinha nada a ver com os negócios, que éramos apenas 2 pessoas, mas ele ficou furioso, disse coisas horríveis. E então, ela não precisou terminar. Vittorio olhou para as marcas em seus braços, roxos em formato de dedos onde alguém a tinha segurado com força brutal. Olhou para o corte acima da sobrancelha, para o olho inchado, para o tremor incontrolável que sacudia seu corpo frágil. Onde isso aconteceu? No apartamento dele, perto da universidade. Isabela agarrou a mão do pai com força desesperada. Papai, por favor, não faça nada. Eu só quero esquecer isso. Quero que acabe. Vittorio acariciou o cabelo dela com ternura, beijou sua testa suavemente.
Vai acabar, minha filha, eu prometo. Mas ambos sabiam que a promessa carregava um significado muito diferente daquele que Isabela esperava. Ele se levantou, acenou para Roberto e os dois saíram do quarto. No corredor, longe dos ouvidos de Isabela, Vitório se encostou na parede e respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, o homem que olhava para Roberto não era mais um pai devastado, era o chefe da família Castellani, um predador que tinha acabado de identificar sua presa. "Reúna todos", disse Vitório, sua voz cortante como vidro. "Quero cada capitão, cada soldado, cada homem que deva lealdade a esta família no armazém do porto em 1 hora. E Roberto", ele se virou para olhar nos olhos do seu braço direito, "descubra tudo sobre Marco Santini, onde ele está, com quem anda, quais são seus hábitos, seus medos, suas fraquezas, tudo." "E o velho Santini?", perguntou Roberto, referindo-se a Domênico. "Ele teve 20 anos para ensinar seu filho sobre respeito e sobre as regras. Falhou." Vitório começou a caminhar em direção ao elevador. "Amanhã, ao amanhecer, quero que todos os homens desta cidade saibam o que acontece quando alguém toca em uma Castellani. Quero que eles tremam só de ouvir meu nome. Quero que Domênico Santini acorde sabendo que perdeu não apenas um filho, mas tudo o que ele construiu." Roberto assentiu gravemente. Ele conhecia Vitório há tempo suficiente para saber que quando o chefe falava naquele tom, não havia negociação, não havia piedade, não havia volta. O que viria a seguir seria uma demonstração de poder tão brutal e absoluta que se tornaria lenda nas ruas de Santos Redondo. Enquanto desciam no elevador, Vitório olhou para seu reflexo no metal polido das portas. Ele viu um homem que tentara separar 2 mundos, o da família e o dos negócios, e falhara catastroficamente. Viu um pai que jurara proteger sua filha e não conseguira, mas principalmente viu o que se tornara, um monstro que agora precisava lembrar a todos por que monstros não devem ser provocados. O elevador chegou ao térreo com um dingue suave. As portas se abriram para o estacionamento úmido e escuro. Vitório saiu e seus homens se alinharam instantaneamente, sentindo a mudança no ar. Eles sabiam, de alguma forma, todos sabiam que a paz precária que existia em Santos Redondo estava prestes a ser despedaçada. Ao amanhecer, Vitório disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem: "Esta cidade vai aprender uma lição que nunca esquecerá." E com estas palavras, ele entrou no carro blindado e a noite engoliu a caravana que partia levando consigo a promessa de uma tempestade que transformaria Santos Redondo para sempre. O armazém no porto era uma estrutura gigantesca de metal corrugado e concreto, abandonada oficialmente há anos, mas transformada pela família Castellani em um de seus principais pontos de encontro para assuntos que exigiam discrição absoluta. Localizado na zona portuária mais antiga da cidade, cercado de contêineres enferrujados e guindastes silenciosos que pareciam esqueletos de dinossauros contra o céu noturno, o lugar era perfeito para reuniões onde decisões de vida e morte eram tomadas. Quando Vitório chegou, pouco mais de 40 minutos após deixar o hospital, o armazém já fervilhava de atividade. Carros continuavam chegando, descarregando homens de todas as idades, desde veteranos grisalhos que serviam a família há décadas, até jovens soldados recém-iniciados que ainda tinham que provar seu valor. Todos usavam a expressão característica de quem sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. Roberto tinha trabalhado rápido. O interior do armazém fora transformado em um improvisado centro de comando. Mesas dobráveis formaram um semicírculo ao redor de uma área central, onde Vitório ficaria. Em cada mesa, capitães da família organizavam seus respectivos grupos: os homens das docas, os cobradores, os seguranças dos cassinos, os motoristas e os especialistas em problemas que precisavam desaparecer. Havia até mesmo o grupo de contadores e advogados corruptos que mantinham as operações legais da família funcionando como fachada para o submundo criminoso. Luigi Mãos de Ferro Ferretti, um dos capitães mais antigos, se aproximou de Vitório assim que desceu do carro. Luigi tinha 62 anos, cabelos completamente brancos e mãos que, verdade seja dita, tinham se tornado lendárias por serem capazes de arrancar confissões dos homens mais duros.
Seu rosto era um mapa de rugas profundas, cada uma contando uma história de violência e sobrevivência. Chefe, disse Luigi com sua voz rouca de fumante, todos estão aqui, 73 homens ao todo. Deixei alguns nas ruas para manter as operações normais e vigiar por surpresas. Bom, acenou Vittorio, caminhando em direção ao centro do armazém. Enquanto Luigi organizava os homens, Vittorio se posicionou sob uma lâmpada industrial que pendia do teto alto, criando um círculo de luz dramático ao seu redor. Ele esperou em silêncio, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto o murmúrio de dezenas de conversas gradualmente diminuiu. Os homens formaram um semicírculo irregular ao redor dele, alguns em pés, outros sentados em caixas de madeira, todos focados em seu chefe com atenção absoluta. Quando o silêncio foi completo, Vittorio falou. Sua voz não era alta, mas carregava um poder que fazia cada palavra ressoar no espaço vasto do armazém. Hoje noite, alguém quebrou a regra mais sagrada do nosso mundo. Ele pausou, deixando as palavras pairarem no ar. Alguém colocou as mãos na minha filha, bateu nela, machucou-a, tratou-a como se fosse nada, como se o nome Castellani não significasse nada. Um murmúrio percorreu a multidão, mistura de choque e raiva. Vários homens trocaram olhares carregados de significado. Eles sabiam que Isabella era a linha vermelha que nunca deveria ser cruzada. O homem responsável, continuou Vittorio, chama-se Marco Santini, filho de Domenico Santini. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos ali conheciam as implicações. Os Santini não eram uma gangue qualquer de rua. Eram uma família estabelecida, com território, recursos e sua própria rede de lealdades. Um ataque contra eles significaria guerra aberta. Eu sei o que vocês estão pensando, disse Vittorio, sua voz ficando mais dura. Guerra custa caro. Guerra traz a atenção da polícia, do governo, da mídia. Guerra significa que alguns de vocês talvez não vejam o amanhecer de amanhã. Ele olhou ao redor do círculo, fazendo contato visual com vários homens. Mas deixem-me ser muito claro sobre algo. Não estou pedindo permissão, não estou pedindo opiniões, estou informando vocês do que vai acontecer. Vittorio deu alguns passos, suas solas de couro ecoando no concreto frio. Durante 20 anos, construímos algo nesta cidade. Não apenas um negócio, mas um código, regras, respeito. E a primeira regra, a que mantém tudo isso funcionando, é que família é sagrada. Se permitirmos que Marco Santini saia impune, se deixarmos passar essa violação, então tudo o que construímos não vale nada. Seremos vistos como fracos. E no nosso mundo, fraqueza é morte. Giovanni Russo, um dos capitães mais jovens e ambiciosos, levantou a mão hesitantemente. Chefe, e a trégua com o Santini? Domenico Santini teve 20 anos para educar seu filho sobre respeito. Respondeu Vittorio friamente. Ele falhou. Esse fracasso agora é problema dele. Ele se virou para encarar Giovanni diretamente. Mas você levanta um ponto importante. Isto não é apenas sobre vingança. É sobre enviar uma mensagem tão clara, tão poderosa que ninguém jamais pensará em tocar em um Castellani novamente. Roberto subiu em uma das mesas, desenrolando um grande mapa da cidade que fixou na parede usando fita adesiva. Com um marcador vermelho, ele começou a circular áreas específicas enquanto falava. Marco Santini tem 26 anos, mora em um apartamento de luxo na Rua Augusta, próximo à universidade. Segundo nossas informações, ele é mimado, arrogante, acha que o sobrenome do pai o torna intocável. Roberto marcou o local do apartamento no mapa. Ele frequenta 3 estabelecimentos regularmente: o Clube Velvet, a Academia Premium Fitness e um restaurante chamado La Dolce Vita, onde almoça quase todos os dias. Seus hábitos? Perguntou Vittorio. Previsíveis. Acorda tarde, vai para a academia por volta das 11, almoça no La Dolce Vita às 2, passa as tardes na universidade ou no apartamento e sai para o Velvet 3 ou 4 noites por semana. Roberto adicionou mais marcações ao mapa. Ele tem 2 seguranças, mas são amadores, mais para status do que para proteção real. O pai mantém os homens bons protegendo operações importantes, não o playboy da família.
Vitório assentiu pensativamente. E o velho Santini? Onde ele estará amanhã? Domênico tem uma reunião agendada às 9 da manhã na sede da construtora que ele usa de fachada. Depois disso, normalmente passa o resto do dia no escritório particular dele, um prédio comercial na Avenida Paulista. Roberto hesitou. Chefe, atacar o filho é uma coisa, mas se formos atrás do pai também? Não estou planejando matar Domênico. Ainda não, mas quero que ele senta cada segundo de dor que minha filha sentiu. Às vezes, matar um homem é piedade. Deixá-lo viver com a culpa e a perda é a verdadeira punição. Ele se virou para Luigi. Quero 3 equipes. A primeira vai me acompanhar até Marco. A segunda vai visitar cada negócio do Santini esta noite. Os cassinos, as casas de câmbio, os pontos de venda. Não quero ninguém morto, mas quero que eles sintam nossa presença. Quebrem algumas coisas, assustem alguns gerentes, deixem claro que a proteção que eles pensavam ter não existe mais. E a terceira equipe? Perguntou Luigi. A terceira, Vitório sorriu friamente. Vai fazer uma visita ao irmão mais novo de Marco, Leonardo. Ele tem 19 anos, estuda em uma escola privada cara. Quero que vocês o sequestrem, gentilmente, e o mantenham em um de nossos armazéns. Ileso, entendido? Ele é só seguro, não alvo. Carlo Benedetti, um dos capitães mais velhos, com 70 anos, limpou a garganta. Vitório, com todo respeito, isso vai muito além de vingança por um ataque isolado. Isso é declaração de guerra total contra o Santini. Sim, concordou Vitório simplesmente, porque precisa ser. Marco Santini pensou que podia bater em minha filha porque ela é mulher, porque ele é homem, porque o sobrenome dele o protege. Eu vou destruir todas essas ilusões. E no processo, vou lembrar a todos nesta cidade, cada soldado, cada capitão, cada chefe de cada família, que existem linhas que não se cruzam, que algumas ações têm consequências tão severas que a única resposta racional é o medo. Ele pausou, deixando suas palavras calarem fundo. Amanhã, ao amanhecer, quando o sol subir sobre Santos Redondo, cada homem nesta cidade vai acordar e perguntar: eu ofendi Vitório Castellani de alguma forma? Minha família está segura? Esse medo, meus amigos, é o que nos mantém no poder. Não é apenas força bruta, é a certeza absoluta de retribuição. Paulo Costa, responsável pela inteligência da família, levantou-se com um laptop na mão. Chefe, consegui acesso às câmeras de segurança do prédio onde Marco mora. Também hackeei o telefone dele. Temos localização em tempo real, mensagens, ligações, tudo. Excelente, disse Vitório. Onde ele está agora? Paulo verificou a tela. Está no Clube Velvet. Entrou lá há cerca de 1 hora. Pelas conversas de texto que interceptamos, ele está com alguns amigos, bebendo, comemorando algo. Ele fez uma pausa e sua voz ficou carregada de desprezo. Ele enviou uma mensagem para um amigo há 30 minutos dizendo: botei uma Castellani no lugar dela hoje. Deveria ter visto a cara dela chorando. Um silêncio mortal desceu sobre o armazém. Vitório sentiu algo gelado e implacável se instalando no peito. Marco não apenas tinha atacado Isabela, ele estava se gabando disso, rindo, comemorando como se fosse uma conquista. Mudança de planos, disse Vitório, sua voz ficando mais dura. Roberto, pegue 20 homens e cerque o Velvet. Ninguém entra ou sai a partir de agora. Luigi, você vem comigo. Paulo, continue monitorando todas as comunicações. Quero saber se algum dos Santini perceber o que está acontecendo. Ele caminhou até uma mesa lateral onde várias armas estavam dispostas. Pistolas, revólveres, até mesmo algumas espingardas de cano cerrado. Vitório pegou uma pistola Beretta 92, verificou o carregador e a enfiou na cintura. Não era por necessidade, ele tinha homens para fazer o trabalho sujo, era por princípio, isto era pessoal. Uma última coisa, Vitório disse, sua voz ecoando pelo armazém enquanto os homens começavam a se mobilizar. O que acontecer esta noite, o que vocês virem, o que vocês fizerem, nada disso sai daqui. Não para esposas, não para namoradas, não para padres em confessionários. Isto é assunto da família, e assim permanecerá.
Os homens assentiram em uníssono. Eles entendiam. O que estava prestes a acontecer entraria para a história não oficial de Santos Redondo, contado em sussurros em bares escuros, usado como aviso para jovens soldados ambiciosos sobre o que acontece quando se cruza certas linhas. Enquanto o armazém explodia em atividade organizada, homens verificando armas, dividindo-se em equipes, recebendo endereços e instruções, Vitório ficou imóvel por um momento, olhando para suas próprias mãos. Eram mãos que tinham segurado sua filha quando ela era bebê, que tinham aplaudido em suas formaturas, que tinham enxugado suas lágrimas quando a mãe morreu. Mas também eram mãos que tinham autorizado execuções, que tinham assinado sentenças de morte, que tinham construído um império sobre fundações de medo e violência. Naquele momento, Vitório não se importava com a contradição. Ele era pai primeiro, chefe da máfia depois. E como pai, ele faria o que qualquer pai faria quando alguém machuca sua filha. Exceto que, diferente da maioria dos pais, Vitório tinha os recursos e a absoluta falta de escrúpulos necessários para transformar sua fúria em realidade. "Chefe, estamos prontos", anunciou Roberto, aproximando-se com um colete à prova de balas. Vitório vestiu o colete por cima da camisa, depois colocou o paletó novamente. "Então vamos, é hora de Marco Santini aprender que algumas dívidas são pagas com sangue." Os carros começaram a sair do armazém em fila organizada, desaparecendo na noite úmida de Santos Redondo. Sirenes da polícia soavam ao longe, ambulâncias corriam para alguma emergência. A vida normal da cidade continuava, sem saber que nas próximas horas o equilíbrio de poder que existia há anos estava prestes a ser violentamente rompido. E no centro de tudo isso estava Vitório Castellani, um homem movido não por ambição ou ganância, mas pela força primordial mais antiga da humanidade, o amor de um pai e a fúria que vem quando esse amor é violado. A caçada tinha começado. O Clube Velvet ocupava o subsolo de um edifício Art Deco no centro histórico de Santos Redondo, uma relíquia dos anos 20 que tinha sido restaurada e transformada em um dos pontos de encontro mais exclusivos da cidade. A entrada era marcada por uma porta discreta de madeira escura, com apenas um pequeno letreiro em neon vermelho com o nome do estabelecimento. Uma fila de jovens bem vestidos serpenteava pela calçada, esperando a aprovação dos seguranças para entrar, mas essa fila era apenas para mostrar. Todos sabiam que o Velvet só admitia quem tinha os contatos certos ou dinheiro suficiente para subornar seu caminho para dentro. Quando a comitiva de Vitório chegou, 3 SUVs pretos parando em sincronia perfeita na rua, a fila inteira ficou em silêncio. Os seguranças da porta, 2 homens grandes com fones de ouvido e expressões profissionais, imediatamente reconheceram os carros. Um deles, Márcio, tinha trabalhado para a família Castellani anos antes de conseguir esse emprego legítimo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e seu rosto empalideceu. Vitório desceu do carro central, seguido por Roberto e Luigi. Atrás deles, cerca de 15 homens se espalharam, alguns bloqueando a entrada da rua, outros se posicionando nas saídas de emergência que haviam mapeado anteriormente. Tudo foi feito com eficiência silenciosa que falava de anos de experiência. "Márcio", disse Vitório, aproximando-se do segurança. Não havia ameaça em sua voz, apenas uma afirmação de fato. "Marco Santini está lá dentro?" Márcio engoliu seco. Ele tinha uma escolha a fazer e ambos sabiam que realmente era apenas uma escolha. "Sim, senhor Castellani. Está na área VIP com 3 amigos. Chegou há cerca de 2 horas. Quantos seguranças ele tem com ele?" 2. Eles estão bebendo também, não muito alertas." Márcio hesitou, depois adicionou rapidamente. "Tem mais umas 50 pessoas no clube agora, a maioria na pista de dança, alguns no bar." Vitório assentiu pensativamente. Ele não queria um massacre. Isso não era sobre terrorizar inocentes. Era sobre justiça direcionada, sobre fazer Marco pagar especificamente pelo que ele tinha feito. "Aqui está o que vai acontecer", disse Vitório, sua voz calma, mas autoritária.
Você vai entrar e discretamente avisar o DJ para desligar a música daqui a 5 minutos. Depois, vai anunciar que há uma emergência e que todos precisam sair pelo portão principal de forma ordenada. Ninguém será machucado se cooperarem. E se alguém resistir? Não vai resistir, interveio Roberto, sua cicatriz parecendo mais pronunciada sobre as luzes da rua. Porque você vai deixar muito claro que esta não é uma sugestão. Márcio assentiu rapidamente e desapareceu porta adentro. Vitório verificou seu relógio, um Patek Philippe que Carmela lhe dera no 20º aniversário de casamento. 3h42 da manhã. A noite estava no ponto mais escuro, aquele momento antes do despertar, quando a cidade parece que está segurando a respiração. Exatamente 5 minutos depois, a música eletrônica que pulsava do subsolo cessou abruptamente. Foi um momento de confusão silenciosa, depois a voz de Márcio ecoou pelos alto-falantes do clube. Atenção, senhoras e senhores, tivemos uma emergência técnica e precisamos evacuar o estabelecimento imediatamente. Por favor, dirijam-se à saída principal de forma ordenada. O clube está fechado por esta noite. Reclamações e protestos começaram a surgir, mas as pessoas começaram a se mover em direção à escada que levava à saída. Vitório e seus homens se afastaram, permitindo que os clientes saíssem. Eram jovens na maioria, garotas com vestidos curtos e saltos altos, rapazes com camisas de marca e relógios caros, todos visivelmente irritados por terem sua noite interrompida. Nenhum deles tinha ideia de que acabaram de ser poupados, de testemunhar algo que os assombraria para sempre. O fluxo de pessoas continuou por quase 10 minutos. Vitório observava cada rosto, procurando por Marco, mas o jovem Santini não apareceu. É claro que não. Ele estava na área VIP, provavelmente achando que a emergência não se aplicava a alguém de sua importância. Quando o último cliente civil saiu, Vitório acenou para seus homens. Eles desceram as escadas em formação, botas ecoando no mármore. O interior do Velvet era exatamente o que se esperaria. Luzes baixas em tons de roxo e vermelho, sofás de veludo, um bar longo de vidro iluminado por baixo e, ao fundo, isolada por cordas de veludo e mais 2 seguranças, a área VIP elevada onde os privilegiados se sentavam. Marco Santini estava lá, recostado em um sofá circular de couro branco, um braço sobre os ombros de uma loira de vestido prateado, a outra mão segurando um copo de uísque. Ele ria de algo que um de seus amigos acabara de dizer. Seus 2 seguranças estavam sentados em uma mesa próxima, claramente embriagados, mal conseguindo manter os olhos abertos. Foi Luigi quem chegou primeiro na área VIP. Com um movimento rápido, ele agarrou um dos seguranças de Marco pelo colarinho e o jogou para o lado com força surpreendente para um homem de sua idade. O outro segurança tentou se levantar, mas Roberto já estava ali, pressionando o cano de uma pistola contra sua têmpora. Nem pense nisso, Roberto sussurrou. Marco finalmente percebeu que algo estava errado. Ele se levantou cambaleando, o álcool tornando seus movimentos descoordenados. Que porra é essa? Vocês sabem quem eu sou? Sabemos exatamente quem você é, Marco Santini, disse Vitório, emergindo das sombras para a luz fraca da área VIP. Ele caminhou lentamente, as mãos nos bolsos, sua presença dominando o espaço inteiro. A pergunta é: você sabe quem eu sou? O rosto de Marco perdeu toda a cor. Mesmo através da neblina do álcool, ele reconheceu Vitório Castellani. Todos reconheciam, e naquele momento, a realização do que tinha feito, de quem ele tinha machucado, atingiu Marco como um trem de carga. Senhor Castellani, Marco começou, sua voz tremendo. Silêncio. A palavra saiu como um chicote, e Marco fechou a boca imediatamente. Vitório se virou para a loira e os 3 amigos de Marco que estavam congelados no sofá. Vocês têm 10 segundos para sair daqui. Corram. Eles não precisaram ouvir 2 vezes. A loira tropeçou nos saltos tentando sair correndo e os amigos de Marco praticamente se atropelaram tentando alcançar as escadas.
Em segundos, o clube estava vazio, exceto por Vitório, seus homens e Marco Santini. Sabe o que é interessante sobre você, Marco? Você teve todas as vantagens na vida: dinheiro, educação, um pai poderoso, e mesmo assim você escolheu se tornar um covarde que bate em mulheres. Foi um mal-entendido, Sr. Castellani. Isabela e eu, nós... Marco tentou explicar, mas sua voz falhou quando Vitório deu um passo em sua direção. Você acha que estou aqui para ouvir desculpas? Vitório inclinou a cabeça, estudando Marco como um entomologista estuda um inseto. Você bateu na minha filha, você a machucou, você deixou marcas no rosto dela, no corpo dela. E então, sabe o que você fez? Você riu, você comemorou, você enviou mensagens para seus amigos se gabando do que fez. Marco começou a chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele caía de joelhos. Por favor, Sr. Castellani, por favor, eu estava bêbado, eu não sabia o que estava fazendo. Eu sinto muito, eu juro que sinto muito. Vitório observou o jovem implorar e não sentiu nada além de desgosto. Isto era o filho de Domenico Santini, um homem que ele respeitava, mesmo como rival. Como alguém tão forte criou algo tão patético? Roberto, disse Vitório calmamente, pegue o telefone dele. Roberto revistou Marco rapidamente e encontrou um iPhone com case de couro caro. Ele o desbloqueou, Marco estava em tal estado de terror que forneceu a senha sem hesitar e entregou a Vitório. Vitório rolou pela tela, lendo as mensagens. Ali estava tudo: as conversas com os amigos sobre colocar Isabela no lugar dela, as fotos que Marco tinha tirado do próprio punho cerrado logo após bater nela como se fosse um troféu. Havia até um vídeo que Marco havia gravado de Isabela chorando, implorando para ele parar, que ele claramente pretendia usar para chantagem ou humilhação. Algo dentro de Vitório quebrou naquele momento. Ele tinha vindo aqui planejando apenas ensinar uma lição, fazer Marco sofrer, mas deixá-lo vivo como mensagem para Domenico. Mas vendo aquele vídeo, ouvindo a voz de sua filha quebrada pelo medo e pela dor, Vitório percebeu que alguns crimes eram imperdoáveis. Ele entregou o telefone de volta para Roberto. Mande tudo isso para Paulo. Quero cópias de backup em 3 lugares diferentes. Evidência. Evidência para quê? Marco perguntou, com uma centelha de esperança. Evidência para quando o seu pai vier me questionar, para que ele saiba exatamente por que o seu filho mereceu o que está prestes a receber. O terror voltou nos olhos de Marco. Não, por favor, não. Meu pai vai pagar o que você quiser. $1 milhão, $2 milhões, território, negócios, o que você quiser. Seu pai, disse Vitório lentamente, vai aprender que existem coisas que o dinheiro não pode comprar e que alguns erros não têm preço que os corrija. Vitório se virou para Luigi e levou-o para o armazém em São Bernardo, aquele que usamos para os interrogatórios especiais. 4 homens agarraram Marco, que começou a gritar e se debater inutilmente. Eles o arrastaram escada acima, seus gritos ecoando pelas paredes do clube vazio até serem abafados quando o colocaram em um dos SUVs. Vitório ficou parado no meio da pista de dança vazia do Velvet, as luzes ainda piscando em padrões automáticos, projetando sombras dançantes nas paredes. Roberto se aproximou, acendendo um cigarro. Qual é o próximo passo, chefe? Agora, disse Vitório, verificando seu relógio novamente, 4h15 da manhã. Vamos visitar Domenico. É hora dele saber que perdeu um filho. Você realmente vai matá-lo? Marco, quero dizer, não só dar uma surra ou... Ele gravou minha filha implorando por misericórdia. Ele documentou seu próprio crime como se fosse algo para se gabar. Vitório olhou para seu braço direito com olhos que não mostravam nenhuma emoção. Homens assim não aprendem, eles apenas encontram novas vítimas. Então sim, ele vai morrer, mas não rápido e não fácil. Roberto acenou. Ele tinha visto Vitório tomar decisões difíceis antes, mas nunca tinha visto essa coleza absoluta em seus olhos. Isto não era mais o homem de negócios calculista que ele conhecia. Isto era algo primal, ancestral,
um pai exercendo a justiça mais antiga que existe. Eles saíram do Velvet para a rua, onde o amanhecer começava a clarear o horizonte com tons de rosa e laranja pálidos. A cidade estava acordando. Padeiros abrindo suas lojas, trabalhadores indo para o primeiro turno, motoristas de ônibus começando suas rotas. Vida normal para pessoas normais, completamente alheias ao fato de que nas sombras de Santos Redondo, uma tempestade tinha acabado de começar. O telefone de Vitório vibrou. Era uma mensagem de Paulo. Equipe 2 reporta. 5 estabelecimentos do Santini visitados. Mensagem entregue. Nenhuma resistência. Equipe 3 reporta. Leonardo Santini adquirido. Localização segura, ileso. Tudo estava indo de acordo com o plano. Vitório entrou no SUV e a caravana partiu em direção à mansão de Domênico Santini nas colinas da Zona Oeste, onde um velho chefe do crime estava prestes a acordar para o pior dia de sua vida. A mansão de Domênico Santini era uma fortaleza. Situada no topo de uma colina arborizada na zona oeste de Santos Redondo, a propriedade ocupava quase 2 hectares de terra cercada por muros altos de pedra, câmeras de segurança em cada esquina e portões de ferro forjado que pareciam pertencer a um castelo medieval. A casa em si era uma construção moderna de 3 andares com fachada de vidro e concreto aparente. Uma demonstração de riqueza que conseguia ser simultaneamente impressionante e levemente vulgar. Eram 5h40 da manhã quando os carros de Vitório pararam a uma distância segura dos portões. O sol agora estava definitivamente nascendo, pintando o céu com camadas de rosa, dourado e azul claro. Pássaros começavam seus cantos matinais, e a cidade lá embaixo começava a ganhar vida com as primeiras correntes de tráfego. Quantos homens de guarda? Vitório perguntou a Paulo, que estava monitorizando os sinais de comunicação da propriedade através de equipamento de vigilância eletrônica. 6 que consigo detectar através de sinais de rádio e celular. 4 no perímetro externo, 2 na casa. Paulo ajustou seus fones de ouvido. Estão alerta, mas não em estado de emergência. Ainda não sabem sobre Marco. Isso mudaria em breve. Vitório tinha certeza de que alguém do Velvet já tinha tentado ligar para o Santini, mas era cedo, e homens poderosos raramente eram incomodados com emergências menores antes de uma hora decente. Domênico provavelmente ainda estava dormindo, sonhando com seus negócios e impérios, sem imaginar que seu mundo estava prestes a desmoronar. Roberto, Luigi, vocês vêm comigo, disse Vitório. Giovanni, pegue 8 homens e neutralize os guardas no perímetro. Silencioso, eficiente. Eu não quero carnificina desnecessária. Esses homens são apenas funcionários fazendo seu trabalho. Giovanni assentiu e selecionou sua equipe rapidamente. Eram homens experientes e ex-militares em sua maioria, que sabiam como inacapacitar alvos sem matá-los. Eles se dispersaram nas sombras das árvores que margeavam a propriedade, movendo-se com a precisão silenciosa de predadores. Levou apenas 12 minutos. Um por um, os guardas do perímetro foram surpreendidos. Alguns através de golpes precisos que os deixaram inconscientes, outros através de armas de choque elétricas que os derrubaram sem um som. Quando Giovanni sinalizou que o perímetro estava limpo, Vitório se moveu. Eles não se deram ao trabalho de arrombar os portões. Paolo simplesmente hackeou o sistema de segurança através de uma vulnerabilidade que tinha identificado semanas atrás. Nunca se sabe quando informação sobre rivais pode ser útil. Os portões se abriram suavemente e a comitiva de Vitório entrou como se fossem convidados. Os 2 guardas dentro da casa eram mais complicados. Um estava na cozinha tomando café, enquanto o outro monitorava um banco de telas de segurança no escritório do térreo. Roberto lidou com o da cozinha, aparecendo silenciosamente atrás dele e aplicando uma chave de braço que cortou o suprimento de oxigênio ao cérebro até que o homem desmaiasse. Luigi cuidou do outro,
simplesmente apontando uma pistola para sua cabeça quando ele finalmente percebeu intrusos nas câmeras. O guarda, jovem e claramente não pago o suficiente para morrer por Domenico Santini, levantou as mãos imediatamente. Onde está Domenico? Vittorio perguntou calmamente. Segundo andar, suíte principal, última porta à esquerda, respondeu o guarda rapidamente, sua voz tremendo. E Gianna? Perguntou Vittorio, referindo-se à esposa de Domenico. A senhora Santini está na casa? Ela viajou ontem para visitar a irmã em Florianópolis. Só o senhor Santini está aqui. Bom, Vittorio não tinha nada contra Gianna. Ela era uma mulher elegante que, até onde eu sabia, não tinha envolvimento nos negócios do marido. Não havia necessidade de traumatizá-la com o que estava prestes a acontecer. Vittorio subiu a escada principal com Roberto e Luigi o flanqueando. A casa era decorada com gosto caro, obras de arte nas paredes, esculturas em nichos iluminados, pisos de mármore italiano que refletiam a luz suave das lâmpadas de design. Chegando ao segundo andar, encontraram a suíte principal facilmente. Vittorio não bateu, simplesmente abriu a porta e entrou. O quarto era enorme, dominado por uma cama king size, onde Domenico Santini dormia profundamente, ainda usando um pijama de seda. Aos 63 anos, Domenico era um homem robusto com cabelos completamente brancos e um rosto que, mesmo relaxado no sono, carregava a autoridade de alguém acostumado a comandar. Ele tinha sido um dos chefes mais respeitados de Santos Redondo por quase 20 anos, construindo seu império através de uma combinação de astúcia, força e ocasionalmente brutalidade, quando necessário. Vittorio se aproximou da cama e simplesmente esperou. Às vezes, a presença de um homem é suficiente para acordar outro, algum instinto primordial que detecta perigo mesmo durante o sono. Levou quase um minuto inteiro, mas eventualmente Domenico se moveu, abriu os olhos e então congelou ao ver Vittorio Castellani parado ao lado de sua cama com uma pistola na mão. "Buongiorno, Domenico", disse Vittorio suavemente. Para seu crédito, Domenico não entrou em pânico. Ele era sobrevivente para isso. Lentamente, ele se sentou na cama, ajeitou os travesseiros atrás dele e estudou Vittorio com olhos que, apesar da situação, permaneciam calmos e calculistas. "Vittorio", disse ele finalmente, sua voz rouca de sono. "Devo imaginar que você não está aqui para um café da manhã social. Você supõe corretamente. E meus guardas? Vivos, mas incapacitados. Eu não faço guerra contra funcionários que apenas seguem ordens." Vittorio puxou uma cadeira e se sentou, a pistola agora descansando casualmente no colo. "Isto é entre nós, Domenico, entre famílias, entre pais." Algo passou pelos olhos de Domenico, um lampejo de entendimento misturado com apreensão. "Meus filhos?" Marco colocou as mãos em Isabela ontem à noite. Bateu nela, deixou marcas que ela carregará por semanas, e então teve o prazer de gravar um vídeo dela implorando para ele parar. Vittorio falava com voz nivelada, mas havia uma corrente subterrânea de fúria tão intensa que fazia o ar parecer eletricamente carregado. "Você sabia que seu filho tinha essa tendência? Que ele achava aceitável bater em mulheres?" Domenico fechou os olhos brevemente. Quando os abriu novamente, havia algo próximo de vergonha neles. Marco sempre foi problemático, mimado, arrogante. Tentei ensiná-lo sobre respeito, sobre as regras, mas ele nunca quis ouvir. Pensava que o sobrenome o tornava intocável. Ele pausou. "Isabela, ela está machucada, traumatizada, mas vai se recuperar fisicamente. Emocionalmente?" Vittorio fez um gesto vago. "Isso levará mais tempo." "Vittorio, eu não sabia. Você tem que acreditar que eu não sabia." Domenico se inclinou para frente. "Se soubesse que Marco tinha feito algo assim, eu mesmo teria lidado com ele. Você conhece as regras tão bem quanto eu. Família é sagrada. Mulheres e crianças são linha vermelha." "Conheço as regras", concordou Vittorio.
E por isso estou aqui. Marco quebrou o código mais fundamental do nosso mundo. Ele merece ser punido. Então puna, disse Domênico simplesmente. Sua voz não mostrava emoção, mas Vittorio podia ver a dor nos olhos do homem mais velho. Marco é meu filho, mas não posso defendê-lo disso. Se ele machucou sua filha, se violou as regras que todos nós vivemos, então ele pagará o preço. Apenas... Ele hesitou. Seja rápido. Não o faça sofrer por minha falha como pai. Era o momento da verdade. Vittorio estudou Domênico, um homem que ele tinha respeitado por anos, que tinha sido rival, mas nunca inimigo, que agora estava disposto a sacrificar o próprio filho para manter a honra e as regras que sustentavam seu mundo. Parte de Vittorio respeitava essa força, mas outra parte, a parte que tinha visto o rosto machucado de Isabela, não estava interessada em misericórdia. Marco está em um de meus armazéns, disse Vittorio. Leonardo, seu filho mais novo, está em outro, seguro, ileso, e assim permanecerá, desde que você seja razoável. Domênico ficou tenso. Leonardo não tem nada a ver com isso, ele é apenas um garoto. E Isabela é apenas uma garota que queria estudar direito e salvar o mundo. Vittorio se levantou, guardando a pistola. Mas você está certo, Leonardo é inocente. Ele será devolvido a você amanhã, ileso, com minhas desculpas por assustá-lo. Ele foi apenas seguro, digamos. E Marco? Marco vai morrer, Domênico. Não porque eu quero vingança, embora eu queira, mas porque homens como ele, homens que batem em mulheres e gravam vídeos para se gabar, não mudam. Eles apenas encontram novas vítimas. Vittorio caminhou até a janela, olhando para a cidade acordando lá embaixo. Mas vou lhe dar uma escolha, uma cortesia que seu filho não deu à minha filha. Que escolha? Perguntou Domênico, sua voz carregada de amargura resignada. Você pode vir comigo até o armazém. Você pode olhar seu filho nos olhos e dizer adeus. Você pode estar lá quando acontecer. Pode garantir que seja rápido e sem sofrimento desnecessário. Ou, Vittorio se virou para encarar Domênico. Você pode ficar aqui, preservar suas memórias de Marco como o menino que ele foi antes de se tornar um monstro, e confiar que eu serei justo. Domênico levou quase um minuto inteiro para responder. Ele ficou sentado na cama, um homem poderoso reduzido a um pai enfrentando a pior decisão que qualquer pai pode enfrentar. Finalmente, ele falou e sua voz era apenas um sussurro. Eu vou com você. Ele é meu filho. Eu falhei em educá-lo corretamente, então o mínimo que posso fazer é estar presente no fim. Vittorio assentiu com respeito. Vista-se. Temos 1 hora de viagem até São Bernardo. Enquanto Domênico se preparava, Vittorio saiu do quarto e desceu para a sala de estar onde Roberto e Luigi esperavam. Ele vai vir conosco. Trate-o com respeito. Ele pode ser nosso rival, mas hoje ele é apenas um pai que vai enterrar um filho. A viagem até o armazém em São Bernardo foi feita em silêncio pesado. Domênico sentou-se no banco de trás ao lado de Vittorio, os dois homens olhando pela janela, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era estranho, pensou Vittorio, como em outras circunstâncias, eles poderiam ter sido aliados, até amigos. Eles entendiam um ao outro de maneiras que o mundo exterior nunca poderia compreender. O peso do comando, o isolamento do poder, o custo de proteger um império. Mas hoje estavam em lados opostos de uma linha desenhada em sangue. Quando chegaram ao armazém, uma estrutura de metal corrugado cercada por terreno industrial vazio, o sol já estava alto no céu. Dentro, Marco Santini estava amarrado a uma cadeira no centro do espaço vazio, iluminado por um único holofote pendurado no teto. Ele tinha sido bancado, mas não severamente, apenas o bastante para ele lembrar que ele não estava mais no controle. Quando Marco viu seu pai entrar, ele começou a chorar. Pai, papai, me ajude, por favor. Domênico caminhou lentamente até seu filho. Seu rosto era uma máscara de dor e decepção. Ele parou na frente de Marco,
olhando para o jovem que tinha criado, educado, amado e que tinha se tornado isto. Você bateu na filha de Vittorio Castellani. Você gravou ela implorando por misericórdia. Você riu sobre isso. Eu estava bêbado, eu não sabia quem ela era. Isso torna melhor? Gritou Domênico de repente, sua compostura finalmente quebrando. Você bate em mulheres, Marco? É isso que eu te ensinei? Marco soluçou, incapaz de responder. Domênico se virou para Vittorio. Posso ter um momento sozinho com meu filho? Vittorio acenou, e todos saíram do armazém, deixando pai e filho sozinhos. Através das paredes finas, podiam ouvir vozes elevadas, súplicas, e então, silêncio. 15 minutos depois, Domênico saiu. Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas sua postura era ereta. Eu disse a Deus: faça o que tem que fazer. Apenas deixe-me levar o corpo depois, para enterro adequado. Tenho minha palavra. Domênico assentiu uma última vez e caminhou para o carro que o levaria de volta para casa. Vittorio o observou partir e então se virou para Roberto. Termine. Você não vai entrar? Vittorio balançou a cabeça. Isto não é sobre assistir um homem morrer, é sobre justiça, sobre garantir que Isabela possa dormir à noite, sabendo que o homem que a machucou não pode mais machucar ninguém. Roberto entrou no armazém. 2 minutos depois, um único tiro ecoou pela área industrial vazia. Marco Santini estava morto. E ao amanhecer daquele dia, todos os homens de Santos Redondo acordariam sabendo que Vittorio Castellani tinha enviado uma mensagem que ecoaria por gerações. Existem linhas que nunca devem ser cruzadas, e o preço por cruzá-las é absoluto. O funeral de Marco Santini foi realizado 3 dias depois em uma capela católica no bairro mais antigo de Santos Redondo. Apesar da circunstância de sua morte, executado por ordem da família Castellani, o padre aceitou realizar a cerimônia. Dinheiro e influência podiam comprar misericórdia até da igreja, aparentemente. Vittorio não compareceu, é claro. Seria um insulto e uma provocação que ele não tinha interesse em fazer. Isso não era sobre humilhar Domênico Santini, era sobre justiça, e justiça tinha sido servida. Mas ele enviou flores, uma coroa branca com um cartão simples que dizia apenas: pelos nossos filhos, que merecem crescer em um mundo melhor que o nosso. Domênico entendeu a mensagem. 2 dias após o funeral, ele solicitou uma reunião com Vittorio em terreno neutro, um restaurante italiano de alta classe que servia tanto a Castellanis quanto a Santinis há décadas. O dono, um velho imigrante siciliano chamado Giuseppe, tinha conexões com ambas as famílias e era respeitado como alguém que não tomava lados. Eles se encontraram na traseira do restaurante, em uma sala privativa reservada para ocasiões especiais. Era meio da tarde, aquela hora morta entre o almoço e o jantar, quando o lugar estava vazio. Giuseppe pessoalmente serviu vinho tinto e depois se retirou, fechando a porta e ficando do lado de fora para garantir privacidade. Domênico parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Havia novas rugas ao redor de seus olhos e seu cabelo, sempre impecavelmente penteado, agora estava levemente desarrumado. Ele tomou um longo gole de vinho antes de falar. Leonardo me foi devolvido conforme prometido, disse ele, ileso, assustado, mas tratado com respeito. Agradeço por isso. Eu não faço guerra contra crianças, e Leonardo não tinha culpa pelos pecados do irmão. Não, não tinha. Domênico girou o vinho em seu copo, observando o líquido vermelho escuro. Marco era meu primogênito. Eu tinha tantos planos para ele, tantas esperanças. Mas eu vi as evidências que você mandou, os vídeos, as mensagens. Eu vi o que ele era realmente. Ele olhou para Vittorio com olhos cansados. Você fez o que eu deveria ter feito há anos. Parou um monstro antes que ele se tornasse algo pior. Isso não traz seu filho de volta. Não, mas previne que outras filhas sofram o que Isabela sofreu.
Domênico colocou o copo na mesa. Vitório, eu vim aqui para duas coisas. Primeiro, para oficialmente declarar que não haverá retaliação. Marco violou o código, pagou o preço, e isso encerra o assunto entre nossas famílias. Vitório assentiu. Ele tinha esperado isso. Domênico era pragmático demais para iniciar uma guerra que ele não podia vencer e que não tinha base moral para justificar. E a segunda coisa? Estou me aposentando. As palavras saíram pesadas, carregadas de anos de exaustão. Tenho 63 anos, Vitório. Passei 40 anos nesta vida. Construí um império, fiz fortunas, sobrevivi a 3 guerras territoriais e incontáveis traições. E para quê? Para enterrar meu filho aos 26 anos porque falhei em ensiná-lo humanidade básica? Ele se levantou, caminhou até a janela que dava para a rua movimentada. Giana sempre quis que nos mudássemos para Portugal. Ela tem família lá, uma propriedade no interior. Leonardo vai comigo, tirar ele desta vida antes que ela o corrompa também. Estou passando meu território e negócios para Pietro Rossi. Você conhece Pietro, é homem de palavra, entende as regras, não vai causar problemas. Vitório absorveu a informação em silêncio. Pietro Rossi era de fato um homem razoável, mais interessado em fazer dinheiro do que em fazer guerra. A transição seria suave e provavelmente benéfica para todos os envolvidos. Você já informou os outros? Vou fazer hoje à noite. Amanhã será oficial. Domênico se virou e pela primeira vez Vitório viu algo próximo de gratidão em seus olhos. Você poderia ter feito isso de forma diferente. Poderia ter torturado Marco por dias, enviado pedaços dele para mim, humilhado minha família publicamente, mas não fez. Permitiu que eu me despedisse dele com dignidade. Permitiu que ele tivesse um funeral adequado. Isso significa algo. Somos homens de um mundo brutal, Domênico, mas não precisamos ser brutais em tudo. Você e eu entendemos as regras. Seu filho não entendia. Essa foi a diferença. Eles se encontraram no meio da sala. Por um longo momento, apenas se olharam. 2 leões velhos que dominaram a mesma savana há décadas, agora reconhecendo que a caçada tinha terminado. Então, Domênico estendeu a mão. Vitório a apertou firmemente. Cuide de Isabela, disse Domênico. E se alguma vez precisar de algo em Portugal, refúgio, favores, conexões, você tem minha dívida. Não há dívida entre nós, respondeu Vitório. Há apenas o fim de um capítulo ruim. Domênico assentiu uma última vez e saiu da sala. Vitório o ouviu agradecer Giuseppe, ouviu seus passos ecoarem pelo restaurante vazio, ouviu o sino da porta tocar quando ele saiu para a luz da tarde. E então estava sozinho. Vitório voltou à mesa, pegou seu copo de vinho e bebeu lentamente. Ele tinha vencido, tinha protegido a honra de sua filha, reforçado as regras que mantinham seu mundo funcionando e emergido mais forte do que antes. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Um homem estava morto, uma família estava destruída, e Isabela ainda acordava no meio da noite gritando, ainda não conseguia olhar para seu reflexo sem tremer, ainda carregava cicatrizes que nenhuma vingança poderia curar. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Estamos por cima. Vitório sorriu amargamente. Um novo apelido. Mais lenda, mais medo, mais poder. Era exatamente o que ele tinha planejado. Ao amanhecer daquele dia fatídico, quando os homens de Santos Redondo acordaram e ouviram o que aconteceu com Marco Santini, cada um deles tinha feito um cálculo mental. Eu ofendi os Castellani? Minha família está segura? Devo me preocupar? O medo era a moeda mais valiosa no mundo do crime. E Vitório acabou de se tornar o homem mais rico da cidade. Mas o custo... 2 semanas se passaram. Santos Redondo tinha se ajustado à nova realidade. Pietro Rossi assumiu oficialmente o território do Santini
e imediatamente solicitou reunião com Vittorio para garantir que não haveria conflitos. Eles estabeleceram fronteiras claras, acordos comerciais mutuamente benéficos, e Pietro até ofereceu uma porcentagem dos lucros de seus cassinos como gesto de respeito. As outras famílias menores seguiram o exemplo. De repente, propostas de parceria chegavam diariamente ao escritório de Vittorio. Territórios que antes eram disputados agora eram oferecidos sem resistência. Policiais corruptos que tinham jogado ambos os lados agora declaravam lealdade exclusiva aos Castellani. Em termos práticos, Vittorio tinha consolidado mais poder em 2 semanas do que conseguira nos 5 anos anteriores. Ele era, sem contestação, o homem mais poderoso de Santos Redondo. Mas todas as noites, quando voltava para casa, uma mansão protegida tão bem quanto uma instalação militar, ele subia as escadas até o quarto de Isabela e ficava parado do lado de fora da porta fechada ouvindo. Algumas noites ela chorava. Outras, ele ouvia música suave tocando enquanto ela tentava estudar. Ocasionalmente havia silêncio, e esses eram os piores, porque silêncio significava que ela estava tão perdida em seus próprios pensamentos sombrios que nem mesmo conseguia expressar a dor. Isabela tinha se recusado a voltar para a universidade, tinha cancelado sua matrícula, cortado contato com todos os amigos, transformado seu quarto em uma prisão autoimposta. Vittorio tinha contratado os melhores psicólogos, mas ela se recusava a falar com eles. Tinha sugerido que ela viajasse, mudasse de cidade, começasse de novo em algum lugar longe de Santos Redondo, mas ela apenas balançava a cabeça e voltava para o quarto. Era como se o espírito que tinha feito Isabela brilhar, sua paixão por justiça, seus sonhos de trabalhar nas Nações Unidas, sua crença feroz em que o mundo podia ser melhor, tivesse sido apagado naquela noite. Marco Santini estava morto, mas de certa forma ele tinha matado Isabela também. Apenas uma versão diferente de morte. Na 3ª semana após o incidente, Vittorio tomou uma decisão. Ele bateu na porta de Isabela uma noite após o jantar. Ela não respondeu, mas ele ouviu o movimento lá dentro, então abriu a porta de qualquer forma. Isabela estava sentada na cama, cercada por livros que ela não estava lendo, olhando para a janela onde a cidade brilhava com milhares de luzes. "Precisamos conversar", disse Vittorio, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Isabela não olhou para ele. "Sobre o quê? Sobre como você matou um homem por minha causa? Sobre como agora todos na cidade me conhecem como a filha do juiz? Sobre como eu nunca mais poderei ter uma vida normal? Sobre o que você quer fazer agora?" Isso a fez virar o rosto. Seu olho ainda tinha um leve amarelado da contusão, e a cicatriz acima da sobrancelha seria permanente, mas ela estava se curando fisicamente. "O que eu quero fazer? Papai, eu nem sei mais quem eu sou." "Você é minha filha", disse Vittorio firmemente. "Você é uma sobrevivente. Você é Isabela Castellani, e esse nome carrega peso não porque eu sou um criminoso, mas porque você escolheu ser mais do que isso." "Escolhi?" Ela riu amargamente. "Escolhi ser ingênua. Escolhi confiar em alguém que me machucou. Escolhi acreditar que podia ser diferente do mundo em que nasci." "E você ainda pode." Vittorio se inclinou para frente. "Isabela, eu construí um império de violência. Eu sei disso, você sabe disso, o mundo sabe disso. Mas eu fiz isso por uma razão, para que você pudesse ter escolhas que eu nunca tive. Para que você pudesse ser médica, advogada, diplomata, o que quisesse ser." "Mas eu não posso mais, não vê?" Sua voz quebrou. "Onde quer que eu vá, serei sempre a filha de Vittorio Castellani, sempre a garota que causou uma guerra, sempre..." "A garota que sobreviveu", interrompeu Vittorio. "Isabela, você quer saber o que aprendi nessas 3 semanas? Aprendi que eu posso controlar território, posso controlar negócios, posso até controlar homens, mas não posso controlar você. E sabe de uma coisa? Isso me dá esperança." Ela o olhou confusa. Vittorio continuou. "Você quer saber por que Domenico Santini está se aposentando? Porque ele olhou para o filho dele e viu o que nossa vida cria. Monstros que pensam que poder significa que podem fazer qualquer coisa.
Marco cresceu vendo o pai quebrar regras, intimidar pessoas, usar violência e aprendeu todas as lições erradas. Ele pegou sua mão cautelosamente. Você cresceu vendo a mesma coisa, mas sabe o que você aprendeu? Que é errado, que existe um jeito melhor. Você ainda acredita em justiça, Isabela. Eu sei que acredita. A diferença é que agora você entende que justiça real é mais complicada do que tratados e tribunais. Então, o que você quer que eu faça? Isabela perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você quer que eu apenas supere isso? Que finja que nada aconteceu? Não, Vitório disse firmemente. Eu quero que você use isso. Eu quero que você pegue essa dor, essa raiva, esse senso de injustiça e transforme em algo que significa algo. Você queria trabalhar nas Nações Unidas. Ótimo, faça isso. Lute por vítimas de violência, por mulheres abusadas, por pessoas que não têm um pai com recursos para buscar justiça por elas. Ele se levantou, caminhou para a janela, olhou para a cidade que controlava. Ou, se quiser, trabalhe comigo. Não nos negócios criminais, nisso você nunca terá parte, mas nas operações legítimas. Transforme nosso dinheiro sujo em algo limpo. Construa escolas, hospitais, abrigos para mulheres. Use o nome Castellani para criar algo bom, em vez de apenas Fero. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era pequena, mas havia algo nela que Vitório não ouvia há semanas: determinação. Eu quero fazer os dois, ela disse. Quero continuar meus estudos, quero me tornar advogada, mas também quero estar envolvida na fundação que você sempre falou em criar, aquela para ajudar vítimas de crime. Vitório se virou e, pela primeira vez desde aquela noite terrível no hospital, ele sorriu genuinamente. A Fundação Carmela. Sua mãe ficaria orgulhosa. Mamãe ficaria furiosa por tudo isso, Isabela disse, mas havia um pequeno sorriso nos seus lábios também. Ela sempre disse que você precisava encontrar uma saída dessa vida. Ela estava certa, como sempre. Vitório voltou para perto da filha. Isabela, eu não posso mudar o que sou, não posso mudar o que construí, mas posso tentar garantir que significa algo além de poder e dinheiro. Isabela se levantou, foi até a escrivaninha e pegou um caderno. Então vamos começar. Me diga sobre as operações legítimas. Quais negócios são completamente limpos? Quanto dinheiro podemos realocar? Quais propriedades poderiam ser convertidas? E assim, pai e filha ficaram acordados até tarde naquela noite, planejando não territórios criminosos ou operações ilícitas, mas escolas e centros comunitários e programas de proteção. Isabela fez páginas de anotações, fez perguntas afiadas que mostravam que ela tinha herdado não apenas o sobrenome Castellani, mas também a inteligência estratégica que vinha com ele. Quando finalmente Vitório saiu do quarto, já passava das 3 da manhã, ele encontrou Roberto esperando no corredor. Como ela está? Roberto perguntou. Melhor, disse Vitório. E havia uma leveza em sua voz que não existia há semanas. Ela vai ficar bem. Vai levar tempo, mas ela vai ficar bem. Roberto assentiu. E a cidade? A cidade aprendeu sua lição. Mas Roberto... Vitório pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Comece a identificar quais de nossas operações podemos legitimizar. Devagar, discretamente, mas comece. Isabela está certa, é hora de construir algo além de medo. Roberto pareceu surpreso. Chefe, você está pensando em... Não em sair, Vitório interrompeu. Eu sou realista demais para isso, mas em evoluir. Em garantir que quando eu morrer, deixo para trás mais do que apenas um império criminal. Quero deixar escolas com o meu nome, hospitais, bolsas de estudo. Quero que quando as pessoas ouçam Castellani daqui a 50 anos, pensem em algo além de violência. Isso vai levar décadas, observou Roberto. Então é bom começarmos agora. 6 meses se passaram. Santos Redondo tinha encontrado um novo equilíbrio. Com Pietro Rossi operando pacificamente no antigo território dos Santini
e Vitório, consolidado como a figura dominante da cidade, as guerras territoriais tinham essencialmente terminado. Havia paz, a paz inquieta de predadores que respeitam os territórios uns dos outros não por amor, mas por reconhecimento mútuo de força. A Fundação Carmela Castellani foi oficialmente inaugurada em uma cerimônia que atraiu a atenção da mídia local. Era um prédio moderno de 3 andares, no centro da cidade, pintado de branco e azul claro, com jardins nos telhados e espaços abertos que deliberadamente contrastavam com a imagem sombria do submundo criminal. Isabela cortou a fita na inauguração, falando para uma multidão sobre violência doméstica, direitos das vítimas e a importância de criar redes de apoio. Ela tinha voltado à universidade, uma diferente, mais longe, onde podia recomeçar. Ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda carregava spray de pimenta onde quer que fosse, mas estava funcionando, estava vivendo, estava se tornando a mulher que queria ser. Isabela assistiu do fundo da multidão, usando óculos escuros e mantendo distância. Não era apropriado que o chefe da máfia estivesse muito visível em um evento público sobre reforma social, mas ele precisava estar lá, precisava ver sua filha reclamando sua vida. Depois da cerimônia, quando os repórteres tinham ido embora e apenas a equipe da fundação permanecia, Isabela o encontrou no estacionamento. "Você veio", disse Isabela, surpresa. "Eu não perderia isso por nada." Vitório sorriu. "Você foi brilhante lá dentro. Sua mãe teria amado isso." Isabela olhou para o prédio atrás dela. "É estranho, não é? Dinheiro que vem de crimes sendo usado para prevenir crimes." "É o que os especialistas chamam de lavagem de consciência", disse Vitório ironicamente. "Mas funcionalmente ainda ajuda pessoas, ainda salva vidas, ainda significa algo." "Papai", Isabela hesitou, então continuou. "Eu sei que você ainda faz o que faz, eu sei que nada realmente mudou nos seus negócios, mas essa fundação, essas iniciativas, significa que você está tentando, e isso significa algo para mim." Vitório puxou a filha para um abraço. "Passei 40 anos construindo um império de medo. Talvez seja a hora de passar os próximos 40 construindo um legado de redenção. Não vou ser santo, é tarde demais para isso, mas posso ser melhor do que fui." Eles ficaram ali por um momento, pai e filha, 2 sobreviventes de mundos diferentes tentando encontrar terreno comum entre violência e esperança. "A propósito", disse Isabela, afastando-se. "A primeira mulher chegou ontem à noite, fugindo de um marido abusivo com 2 filhos. Demos a ela um apartamento seguro, aconselhamento legal e ajuda para encontrar trabalho. Ela estava tão grata que chorou." "Bom", disse Vitório simplesmente, "esse é o ponto." Isabela sorriu, um sorriso real, genuíno, o primeiro que Vitório tinha visto desde antes do ataque. "Sabe o que é engraçado? Marco Santini queria me destruir, queria me colocar no meu lugar, me ensinar uma lição, mas tudo o que ele fez foi me mostrar por que esse trabalho importa, por que mulheres precisam de proteção, por que agressores precisam ser responsabilizados, por que o sistema falha tantas vítimas." Ela olhou para o pai diretamente. "Então, obrigada. Não pela vingança. Eu ainda estou processando meus sentimentos sobre isso. Mas obrigada por me mostrar que mesmo das coisas mais escuras, algo positivo pode crescer." Vitório assentiu, emoção apertando sua garganta de forma que ele não conseguia falar. Em vez disso, apenas beijou a testa de sua filha e caminhou de volta para o seu carro. Roberto estava esperando no cinto do motorista. "Para onde, chefe?" "Para casa", disse Vitório, instalando-se no banco de trás. "É domingo, dia de descansar." Enquanto o carro se afastava, Vitório olhou pela janela para a cidade que controlava. Santos Redondo continuava sendo o que sempre foi, uma mistura de luz e sombra, progresso e corrupção, sonhos e pesadelos. Mas talvez, apenas talvez, estava um pouco melhor do que o acordara naquela manhã 6 meses atrás. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Paolo,
que concorrente na zona portuária causando problemas, precisa de atenção. Vitório digitou uma resposta rápida. Resolva pacificamente se possível. Ofereça parceria antes de ameaças. Era um pequeno passo, mínimo mesmo, mas era um começo. Ao amanhecer 6 meses atrás, todos os homens de Santos Redondo tinham acordado temendo por suas vidas, sabendo que Vitório Castellani tinha enviado uma mensagem escrita em sangue. Existem linhas que não se cruzam. Mas hoje, ao anoitecer, esses mesmos homens iriam para casa com uma compreensão levemente diferente. Poder pode destruir, mas também pode construir. Medo é uma técnica, mas não precisa ser a única. E talvez, apenas talvez, até monstros possam aprender a criar algo bonito. Isabela plantou essa semente, e Vitório Castellani, o Giudice, o homem que aterrorizara uma cidade inteira e consolidado poder absoluto através de violência calculada, estava surpreendentemente disposto a vê-la crescer. A história de quem fez isso com você não terminava com vingança, terminava com a compreensão de que alguns finais são apenas começos disfarçados, e que mesmo nas sombras mais profundas de Santos Redondo, luz poderia encontrar um caminho para brilhar. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque as pessoas dentro dele tinham escolhido ser diferentes, e às vezes isso era o suficiente.